Hoje é Dia dos Pais e, propositadamente, na nossa série, hoje nós trataremos do exercício para a alma, que é a oração, a prática da oração. E a razão para que, neste Dia dos Pais, o tema seja o da oração, me parece simples. A paternidade dá aos pais um senso mais forte da importância da oração. A responsabilidade de educar, a responsabilidade de prover, a responsabilidade de ensinar um filho, de ser-lhe exemplo, faz com que a oração seja um recurso que o pai busque naturalmente, que o pai sinta como uma necessidade sua para cumprir a sua missão. E os pais cristãos, quando apresentam um filho para o batismo, assumem um compromisso com a oração por toda a vida. Nos votos que os pais fazem por ocasião do batismo, prometem, dentre outras coisas, outros compromissos, prometem orar pelo filho e orar com o filho. Portanto, assumem um compromisso com a oração para toda a vida. Os discípulos de Jesus viam o Mestre orando com muita frequência. E diz-nos o texto bíblico lido que, numa das ocasiões, um discípulo, não sabemos o nome desse discípulo, aproximou-se de Jesus e lhe fez um pedido: ensina-nos a orar. Assim como João ensinou aos seus discípulos, ensina-nos a orar. Essa é uma boa notícia para todos nós. A oração pode ser aprendida. A oração também é um aprendizado. É possível aprender a orar? Sim, é possível. A oração não é um dom concedido a alguns cristãos e negado à maioria dos cristãos. A oração é, na verdade, um aprendizado. E como qualquer outro aprendizado, se exige que pratiquemos, ou seja, que seja praticada a oração, para que você possa conseguir avançar e possa conseguir conservar os benefícios obtidos por meio da prática da oração. Se você quiser aprender matemática, você sabe o que precisa fazer. Você precisa fazer contas, você precisa praticar. Se você quiser aprender a tocar piano, você sabe o que precisa fazer. Você precisa sentar-se aqui e praticar piano. Se você quiser aprender um novo idioma, você precisa também praticá-lo. Precisa balbuciar algumas palavras no novo idioma, precisa arriscar-se na construção de algumas frases e assim você avançará na prática desse novo idioma. Com a oração não é diferente. Você precisa praticar, você precisa exercitar-se na oração, você precisa abrir o seu coração e falar com Deus para que você possa desenvolver-se na oração. Uma lembrança importante: se a oração é algo que deve ser aprendido, e para ser aprendido você precisará exercitar-se na oração, significa também que na prática da oração existe espaço para o erro, existe espaço também para o fracasso, ou seja, você muitas vezes na prática da oração cometerá erros. O único erro que não devemos cometer em matéria de oração é deixar de orar, é abandonar a prática da oração, é ficar desanimado com as tentativas anteriores e abandonar a prática da oração. Por isso, nessa meditação eu quero convidá-lo, se você descuidou desse exercício para a sua alma, que é a oração, a retomar esse exercício, apesar de decepções e fracassos que você tenha tido em práticas anteriores. Mas o que é exatamente a oração para o cristão, segundo o ensino de Jesus? A oração é um relacionamento de amor com o Pai Celestial. Relacionamento de amor com o Pai Celestial. É isso que Jesus nos ensina quando Ele diz: ao orardes, dizei, Pai, Pai. O sentimento de filiação, a consciência de que
se é filho de Deus, que somos filhos de Deus, é um componente fundamental na prática da oração cristã. E assim como nos relacionamentos com as pessoas que nós amamos, nós consideramos como componente fundamental do relacionamento o diálogo, ou seja, nós falamos e nós ouvimos e nós falamos com as pessoas que nós amamos, a oração também é um diálogo constante com o Pai. A oração não é uma audiência na presença do monarca celestial, tampouco é uma audiência com o presidente do universo, não. A oração é a abertura do coração do filho diante do seu Pai. É uma relação de intimidade, uma relação de amor. Por isso que eu disse que a oração começa com a abertura do coração. Nós abrimos o nosso coração diante de Deus e talvez venhamos a abrir os nossos lábios, mas é preciso que aquilo que chega aos nossos lábios seja proveniente, tenha origem no nosso coração. Jesus deu ênfase ao fato que a oração é um relacionamento entre filho e pai. Mas ele utilizou nas parábolas que se seguem a oração do Pai Nosso, ele utilizou o contraste, primeiro mostrando um pai de família que é visitado por um amigo à meia-noite pedindo socorro. E diante da súplica, diante da insistência do amigo, o atende. Também ilustrou o princípio da oração, falando do pai que diante do pedido do seu filho oferece o melhor. E o contraste está em que, se os pais humanos oferecem o melhor que podem aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, ou seja, o nosso Deus, dará aquilo que é melhor para a nossa vida, diante das nossas orações, dos nossos pedidos. Foi Agostinho, pensador, teólogo cristão, pastor de almas, que disse: Deus está mais disposto a dar do que nós a receber. Deus está mais disposto a mostrar misericórdia do que nós a sermos libertados da miséria. Não veja a oração como uma obrigação. A oração é um privilégio de um filho. Não veja a oração como obrigação de um empregado, mas veja a oração como a oportunidade de conversa que um filho tem com seu pai. Não veja a oração como mera formalidade, mas como intimidade que você cultiva com o seu Pai Celestial. Entretanto, apesar de sabermos disso, é preciso reconhecer que muitos obstáculos se levantam na nossa vida de oração. Quais são os obstáculos mais comuns? O primeiro deles, não tenho fé. Por que você não ora? Porque eu não tenho fé suficiente para orar. Se você não tem fé suficiente para orar, faça disso um assunto da sua oração, da sua conversa com Deus, ou seja, a sua falta de fé. Uma das cenas mais tocantes registradas nos evangelhos é aquela em que Jesus, depois de ter estado no Monte da Transfiguração, descendo do monte ao seu encontro foi um pai desesperado. Seu filho estava à beira da morte. Ele insistiu para que Jesus curasse o seu filho e dirigiu-se a Jesus dizendo: se podes alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Veja a resposta de Jesus a esse pai: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas veja agora a honestidade do pai, dizendo para Jesus como ele se sentia. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Se não tiver fé, leve as suas lágrimas. Se você julga que a sua fé é pequena, leve esta fé pequena diante de Deus. Ele pode e Ele realizará grandes milagres, ainda que a sua fé seja pequenina como um grão de mostarda. Certa vez, alguém perguntou para a Madre Teresa: como é que eu posso aprender a orar?
E a resposta dela foi orando, orando. Se você quiser orar melhor, você deve orar mais. Em segundo lugar, não sou digno de falar com Deus. O sentimento de culpa muitas vezes é forte na nossa vida. E às vezes não só ele é forte, mas ele se torna um obstáculo. Se torna um obstáculo para que falemos com Deus por meio da oração. O filho que vimos na adaptação da parábola do filho pródigo, o filho que volta para casa tem o seu discurso pronto. E o seu discurso é o seguinte: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso é o sentimento de culpa, que se levanta como um obstáculo para que reconheçamos que somos filhos de Deus. Não espere a perfeição para orar, porque se for assim, você nunca orará, porque você nunca será perfeito. Ore, fale com Deus como você se sente. Não espere ter méritos diante de Deus. Deus espera de cada pai honestidade, espera franqueza quando nós falamos com Ele em oração. Terceiro obstáculo, não consigo me concentrar. Isso é muito comum. Eu começo a orar e de repente os pensamentos voam. Lembro da conta que eu tenho para pagar, lembro do compromisso, lembro da agenda da semana, lembro daquele e-mail importante que eu preciso responder e não respondi ainda. Boa parte das distrações podem ser resolvidas com algumas medidas práticas da nossa parte no momento da oração. Por exemplo, se o computador é uma distração para você, vá orar longe do computador. Se o celular o incomoda, deixe o celular desligado ou deixe no modo silencioso. Aliás, isso vale para o culto também, tá? Você pode tomar algumas medidas práticas para evitar distrações no momento da oração. Ah, mas se eu começo a orar e me lembro de determinadas coisas que eu preciso fazer. Leve um caderno, uma agenda, e assim que isso vier à mente, escreva. Você vai se lembrar depois e continue a sua oração. Mas se ainda assim você diz, eu não consigo, os pensamentos vêm. Por exemplo, eu me lembro de uma notícia que eu vi no jornal. Ore a respeito disso. Se vem à sua mente alguma mágoa, algum ressentimento, alguma preocupação com alguém, leve essa pessoa na sua conversa diante de Deus. A oração não é algo que nós fazemos à parte da nossa vida, separado daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos, mas a oração é o ato de levar a nossa vida inteira na conversa que nós mantemos com Deus todos os dias. Disciplina e espontaneidade. Essa é uma questão que também envolve a prática da oração. Jesus, nessa passagem que nós lemos, ele ensina que a oração, ela é um equilíbrio delicado entre disciplina, entre exercício e espontaneidade, ou seja, entre estrutura e liberdade na vida do cristão. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele nos deu um modelo, uma estrutura de oração, a oração do Pai Nosso. Portanto, ele nos deu um roteiro para a oração. A prática nas igrejas evangélicas brasileiras nutre certa aversão às orações estruturadas. O temor é que as orações, se forem orações escritas, que essas orações se tornem mera repetição dos lábios e não sejam palavras vindas, nascidas no coração. Esse risco existe, mas esse risco existe também com as nossas orações espontâneas, com as nossas orações ditas voluntárias, pois elas também podem se tornar meras repetições e retórica vazia, e não poucas vezes podem se tornar autoexaltação daquele que ora, daquele que se dirige. Pode-se correr o risco de se falar mais de si mesmo do que falar com Deus e falar de fato pensando em Deus. O rabino Abraham Heschel foi questionado certa vez pelos membros da sua sinagoga
que se mostravam insatisfeitos com as orações que estavam na liturgia e diziam que aquelas orações não expressavam o que eles sentiam. E esse rabino deu uma resposta muito sábia aos membros da sua congregação. O texto está na tela, você pode acompanhar. Disse ele: não é a liturgia que deve expressar o que sentimos, nós é que devemos sentir o que a liturgia expressa. Isso se aplica bem às orações, aos hinos, aos credos que nós recitamos nas nossas liturgias. O Pai Nosso, ele é útil para o nosso aprendizado de oração, tanto como oração para ser feita coletivamente, como nós fazemos liturgicamente, mas também o Pai Nosso tem princípios, tem uma estrutura, um roteiro para orientar a nossa oração devocional, a nossa oração particular, ou seja, o modo como nós falamos com Deus. Enquanto estrutura, o Pai Nosso nos lembra que o foco da oração não é que a nossa vontade seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, na nossa vida, seja feita entre nós. Portanto, orar é pedir que Deus nos use para realizar a vontade dEle e para que o nome dEle seja glorificado na minha vida e na sua vida. O foco da oração é a vontade de Deus e não a minha vontade. Mas o Pai Nosso nos lembra também que na vida de oração nós somos encorajados a pedir o pão nosso de cada dia. Ou seja, a oração é um instrumento para evitar as preocupações, para descansar em Deus, que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades no dia presente. Enquanto estrutura, o Pai Nosso também abre espaço para o passado. Ou seja, todos nós, quando comparecemos diante de Deus, carregamos lembranças. E muitas vezes essas lembranças são lembranças dos nossos fracassos, dos relacionamentos quebrados, daquilo que nós fizemos, que ofendeu a Deus e dos relacionamentos que também nos quais nós fomos ofendidos. O Pai Nosso abre espaço para que levemos à presença de Deus em oração também o nosso passado. E enquanto estrutura de oração, o Pai Nosso emoldura o futuro, quando diz a respeito do dia de amanhã: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, que as sementes do mal não frutifiquem no solo do meu coração. Ao lado desse modelo estruturado de oração, Jesus também ensinou a espontaneidade, ou seja, que os pedidos que nós temos sejam levados à presença do nosso Pai. Versículos 7 e 8, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Na oração há espaço para os pedidos, para os seus pedidos, para os nossos pedidos. Jesus está nos incentivando a que conversemos com Deus a respeito daquilo que é importante na nossa vida. Muitos cristãos, talvez num gesto de modéstia, dizem: não vou incomodar Deus com isso. Se é importante, se incomoda a sua vida, é importante para Deus e Deus quer que você leve isso à presença dEle. Muitos cristãos se sentem embaraçados com a insistência no pedido, como se isso fosse uma ofensa a Deus. Não, Jesus nos ensinou que insistíssemos nas nossas orações, que insistíssemos nos nossos pedidos, que Deus tem prazer em que façamos isso. E para que serve essa insistência? Para que Deus nos responda atendendo aquilo que nós pedimos, ou para que Ele mude o nosso coração e nos mostre outra direção para as nossas orações. Tranquilize seu coração com a certeza que Deus responderá às suas orações. Deus dará resposta às suas orações, e aquilo que Deus responder será sempre o melhor. Deus dará sempre o melhor para aquilo que você pedir e levar diante dEle. É o que Jesus ensina no versículo 13, quando Ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A pergunta é retórica, é uma afirmação. Deus dará boas coisas àqueles que pedirem estas coisas a Ele. Mas termino essa meditação dando um destaque para a presença do Espírito Santo nesta passagem. Na passagem paralela de Mateus, nos é dito que o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que pedirem estas coisas a Ele. Aqui em Lucas nos é dito que Ele dará o Espírito Santo. Não pode haver dádiva maior para um cristão do que ser cheio do Espírito Santo, do que receber em resposta às suas orações a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Pois por mais que você pratique a oração, por mais que você dobre os seus joelhos, por mais que você se exercite na oração, você nunca saberá orar como convém. Nós sabemos disso por aquilo que escreveu o apóstolo Paulo, mestre por excelência, não só no exercício espiritual da oração, mas em todos os exercícios espirituais. Veja o que ele escreveu em Romanos 8, 26, o texto está na projeção. Diz o apóstolo Paulo: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quando você ora, o Espírito Santo intercede por você. Portanto, ainda que a sua fé seja pequenina, ainda que você se sinta inseguro, ainda que você diga, eu não sei orar, saiba que o Espírito Santo intercede por você. Que o Espírito Santo toma as nossas palavras, ainda que sejam palavras inadequadas, ainda que sejam confusas, ainda que não sejam bem elaboradas, ainda que nós não tenhamos clareza, o Espírito Santo, que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, intercede por nós junto ao trono da graça. Ore com confiança, ore na certeza que o nosso Pai Celestial ouve as nossas orações e responde às nossas orações, dando aquilo que é melhor para cada um de nós. Deus abençoe a todos os pais, Deus faça de você um pai que ora pela sua família, que ora pelos seus filhos. Amém.